Bom, só vou dar uma dica rápida sobre esses painéis do Monza com 4 marcadores, né? No caso, esse aqui de um Monza SLE 92, porque ele já veio com a luz da injeção. Dá pra ver? Mal dá pra ver aqui, né? Então esse é de um 92. Então eu só troquei ele, né, que fazia parte do meu cadete anterior, e depois passei para Ipanema. Mas eu só tirei porque a velocidade dele marca a mais. Por exemplo, a 60 km por hora, ele marca 75 mais ou menos, é uma diferença muito grande. Mas eu nunca dei muita atenção para ver o que estava acontecendo. Eu acabei comprando um painel dos cadetes, né? Sem os 2 marcadores aqui de cima, dos cadetes SLE, para pôr na minha Ipanema, que é uma SL, que tem um painel simples. Mas o que aconteceu então? Faz pouco tempo comprei esse outro painel do Monza GLS, que acende em luz branca, digamos assim, né? A luz natural, já que esses aqui é uma luz verde. E esse da luz branca ilumina bem melhor que da verde, pelo menos me pareceu. Então, colocando o painel, liguei as luzes, né? Eu liguei a sinaleira, o carro, o painel iluminou normalmente, mas quando eu fui ligar a ignição para ver o resto, queimou a malha. Deixa eu girar aqui. Como vocês podem ver, a malha queimou aqui em cima, né? E eu pensei, pá, o que será que aconteceu? Né? Como o painel é usado, eu pensei, não, devia ter algum algum pequeno curto, a malha não deveria estar boa, se bem que aparentemente tá boa a malha, né? Estava boa. Então, o que eu fiz? Peguei outra malha novinha que eu tinha, que fazia parte desse painel, que eu tinha comprado há alguns anos atrás, né? E, para minha surpresa, o que aconteceu? Queimou novamente a malha. Vocês podem ver aqui no cantinho, queimou. Essa malha custa, acho que é mais barata pelo Mercado Livre, está uns R$100 mais ou menos, fora o frete, né? Então, o que aconteceu? Eu comecei a ver, não, tem alguma coisa em curto. Porque o plug é exatamente igual dos cadetes SLE, Monza, cadete GS, né? Tanto que a malha é exatamente igual, tanto para o painel com os 4 mostradores aqui no meio, ou só 2. A malha é exatamente igual. Então, o plug não tem motivo para estar errado, se está funcionando bem. E logo após ter rompido a malha, eu instalei o painel da Ipanema, novamente o que estava antes com o contagiros, e funcionou normalmente. E outra surpresa desagradável que eu tive foi no momento desse primeiro rompimento aqui da malha, a luz do desembaçador, aquela luz espia, aquela clarinha, né, não aquela amarela, deixou de funcionar também. Então, aconteceu realmente um curto, né? E eu estou atrás desse botãozinho então. Mas só a dica então. Então eu comecei a pensar, bom, só deve ter algum curto. Então não é a malha, porque eu troquei a malha e aconteceu novamente. Eu pensei, só pode ser os marcadores. Então testei o contagiros fora, né? Aqui esse é o negativo, esse é o positivo e esse é do sinal do contagiros, né? Desmontei o painel, testei contagiros diretamente no carro, na bateria, funcionou. Testei do tanque, né, do combustível, ele não teve problema nenhum, só não testei com o fio que vem do tanque, né, só testei positivo e negativo, que com ele, sem ter o sinal do tanque, ele marca cheio sempre, funcionou. Não consegui testar o da temperatura, né, porque o da temperatura eu teria que fazer um plugzinho lá para colocar no sensor da temperatura, então, né? E ia demorar. Então, eu sei que eu não fiz. Mas descartei essa, que poderia ser ele. E testei o da bateria.
e também, à primeira vista, pareceu normal, né? Ligando a chave. Ele vinha naquela primeira marca do meio ali, 12 volts, e com o carro funcionando naquela outra bolinha de cima, que seriam uns 14 volts aproximadamente. Então, continuava em curto, né? Como eu disse, queimaram as duas malhas. Então eu comecei a testar aqui e percebi, né, esse aqui no caso, tá meio escuro, esses terminais do meio são os negativos e esse o positivo. A mesma coisa aqui, esse o negativo, esse o positivo e esse é o do sinal, né? O sinal que vem, esse é o da combustível, temperatura e voltímetro. O que aconteceu então? Comecei a testar os dois bornes, positivo e negativo. E para minha surpresa estava dando circuito fechado com o positivo e negativo aqui. Então eu não tenho como segurar aqui o celular e mostrar ao mesmo tempo, né? Mas, por exemplo, aqui embaixo, esse conector aqui seria do positivo, certo? E esse aqui de baixo, o outro, seria do negativo. Então eles não podem estar em curto, né? Testando com um multímetro. Tá aqui o meu... Cadê o meu multímetro? Tá ali do lado da bolachinha. Então não pode ter circuito fechado nesses dois. E estava dando. E o importante foi que eu tinha o meu painel antigo aqui para testar, né? No final das contas, que eu acho que era, né? Como vocês vão poder ver, esse painel aqui do cadete é da AJM. AJM. E os conectores aqui são diferentes. Podem ver, tem 3 pinos, né, onde as roscas, as porquinhas vão rosqueadas de uma em cada pino, digamos assim, né? Aqui em cima a mesma coisa. E este aqui. Já nos painéis da VDO, tá escuro aqui, mas aqui, tá mais fácil aqui, da VDO, né? Ele tem conector diferente, onde tem 2 pinos que encaixam no mostrador, digamos assim, né? De cada lado aqui, fazendo o papel desses 2 pinos, e só um sendo parafusado no meio. O que eu vi, então, que para desfazer esse contato aqui, esse curto, eu deveria apertar bastante esse pino, né? E foi o que aconteceu, eu fui dando aperto, né? Eu cheguei a tirar o mostrador, tentei na mão para ver, aí que eu pude ver então que dando um aperto maior nesse pino do meio, alguma coisa acontece dentro lá do marcador que ele deixa de dar o curto-circuito. Não sei porquê, não deveria ser assim, certamente, né? Mas esse meu mostrador da bateria deve ter algum problema. Então, essa é a dica, né? Que esses painéis da AJM são bem mais simples e práticos, tanto para fazer o ajuste nos quilômetros do velocímetro, caso se tenha que trocar o painel, né? Não tem motivo para colocar quilômetro para trás ou para frente se for o painel original, a não ser que tenha estragado, né? Então, esse painel aqui é bem mais simples, os contatos são bem mais firmes, né? Com uma porquinha em cada pino. Já nesse da VDO, aconteceu esse problema. Então eu testei todas as resistências aqui, né? Entre o positivo e o negativo, os pinos aqui, né? Eles estão sem as lâmpadas, exceto pela da bateria. Esse está com a bateria e esse não. E as resistências deram muito parecidas. Então essa é a minha dica, né? De ter atenção
é coisa que eu nunca tinha feito antes. Eu sempre limpava o painel, montava sem ter problema algum, mas nesse caso eu tive esse prejuízo da malha que veio e da minha malha nova que estava, né, que acabou rompendo pela segunda vez. O que eu fiz então? Não vou comprar uma malha nova, né, não tem motivo. Eu fiz o que o pessoal faz, né, em vários painéis que se vendem na internet. Liguei, fiz uma ponte entre os dois negativos aqui, e no caso desse outro painel, também eu fiz uma ponte. Por quê? Porque ao desinstalar do cadete para Ipanema, certa vez, ele acabou pegando aqui em cima, lá dentro do painel, na lata que prende o parafuso, né? Que prende o painel por esse parafuso aqui em cima. E o que aconteceu? Eu dei um leve corte aqui em cima, então aqui foi culpa minha nesse painel, né? Mas de resto, ele tá bom, tá antigo, mas tá bem bom. E o que eu fiz então? Esse, como é o fio negativo, né? Então o negativo começa por aqui e vem se distribuindo, faz a volta aqui por cima e vem para esse lado do painel. A mesma coisa acontece com esse aqui. Essa malha é um pouquinho diferente, a JM, apesar de ter os caminhos diferentes aqui, ela faz uns percursos, as trilhas são um pouquinho diferentes, mas a malha é exatamente a mesma, elas têm o mesmo número. Então, no caso disso acontecer, de queimar essa trilha, no meu caso aqui, né, essa trilha de cima, então o negativo vem por aqui, passa por tudo, quando chega aqui em cima, ele vai cortar e não vai acender esse lado do painel. Tampouco os mostradores. O que eu faço então? Faço uma ponte desse negativo de um lado do painel para o outro lado do painel. Como eu digo, isso é no meu caso que rompeu o negativo, né? Se fosse o positivo, deveria ver aqui o que pode ser feito, né? No caso aqui, até como essa trilha de cima é a situação mais fácil, né, me parece, de poder fazer essa emenda. E não tem solda alguma, né? Apenas tirei o parafusinho, rosqueei aqui. Poderia ter feito um conector mais bonitinho. No mesmo caso aqui, poderia ter feito um conector, mas acho que não tem maiores problemas, né? Então, desse lado, desse jeito, melhor dizendo, a corrente vem, energiza toda a parte do contagiros, e ao ser cortada aqui, então, não passaria para o outro lado. Mas com essa ponte, ela passa então para a parte do velocímetro e do voltímetro. Bom, então essa aí é só uma dica, né, dessas coisas que acontecem assim e a gente sem se dar muita conta o porquê, depois só tendo um aparelho mínimo, né, um multímetro aí para dar uma testada antes. Como eu disse, coisa que eu nunca fiz, sempre montei, desmontei os painéis e nunca tive problema, mas dessa vez não deu certo não. Deu um curto-circuito interno, por algum motivo, por falta de aperto nesses conectores aqui. Não sei se já aconteceu com alguém, mas essas são as dicas que eu dou e que possa de repente ajudar alguém. Então, né, essa ponte aqui na malha, um fiozinho de alto-falante. Se der algum curto-circuito novamente, esse aqui eu acho que não vai romper, mas vai romper em alguma outra parte, que tem uma resistência muito menor, certamente vai romper alguma outra parte, né? E é isso. Então, depois disso, então, tenho que testar o painel. Eu vou testar o meu antigo, que nunca tive problema, só para descartar qualquer dúvida, né? E até ver se essa pontezinha não teve nenhum problema. Eu imagino que não tem por que dar problema. E então, no painel novo,
né, do Monza GLS, que acende luz natural, digamos assim, né? Até ele acende muito bem, a cor é bem forte com as lâmpadas novas, né? Então vamos ver o que vai acontecer e eu posto num vídeo depois. É isso aí então.